vamos dar continuidade, né, às nossas regências do estágio. E o novo assunto, né, dessa semana vai ser sobre a evolução. Nós vamos trabalhar, nós vamos discutir, nós vamos ver, né, algumas do que vem a ser, né, as principais teorias da evolução. Quando a gente fala, né, de teorias da evolução, a gente não pode deixar de citar, né, esses dois evolucionistas aqui, né, Lamarck e Darwin, né, eles são os pioneiros, né, nesse assunto, né, Lamarck dando, né, os pontapé inicial, né, apresentando aí algumas inconsistências em seus estudos, em suas teorias, mas dando assim ponto inicial, né, para estudar sobre a evolução, sobre a adaptação das espécies, né, o que é que ficou de Lamarck, e posteriormente Darwin, né, dando continuidade a esse estudo, só que de forma bem mais melhorada, de modo que esse quem ficou conhecido, né, como o pai da evolução. Lamarck ele deu início, mas foi Darwin que ficou conhecido aí como o pai da evolução, né, porque os seus estudos, né, os seus achados, eles tinham bem mais consistência, né, do que os estudos de Lamarck. Então vamos lá. Atualmente, né, nós temos aí essas teorias a teoria da evolução que é mais aceita é a teoria sintética da evolução. Só que essa teoria sintética da evolução, né, que nós chamamos de neodarwinismo, ela nada mais é que os conhecimentos que a gente tem a respeito de genética associados, né, ao que Darwin descobriu. Então, não passa disso, não darwinismo. Então hoje nós vamos ver a teoria de Lamarck. Hoje o nosso foco, né, vai ser sobre a teoria de Lamarck. Né? Lamarck, né, o Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet Chevalier de Lamarck, nome muito extenso. Ele era um respeitado naturalista francês, né, que publicou em 1809 Philosophie zoologique, na qual afirmava, olha aí a primeira afirmação, né, de Lamarck. Olha aí a primeira afirmação de Lamarck. Ele afirmava que as espécies, né, seriam modificações ao longo do tempo, o que possibilitava a evolução. Olha aí, Lamarck ele já tinha essa preocupação. Lamarck disse o seguinte, ele deu, a partir desse dizer dele aqui, ó, o pontapé inicial, né, para o que vem a ser a evolução. Ele falou que as espécies, elas não são imutáveis desde o início do tempo. Você tem uma espécie X, né, com essa espécie X, quando ela percorrer todo o espaço de tempo, né, até chegar na atualidade, ela não vai ser mais essa mesma espécie X. Ela vai sofrer alterações ao longo do tempo, né? Ela vai sofrer alterações ao longo do tempo, né? E isso possibilita o quê? A evolução de uma espécie. Uma espécie ela sempre vai estar em estado de evolução. Então olha aí as palavras de Lamarck. Lamarck dizia o seguinte, que o ambiente ele influi, né, na forma e na organização dos animais. Olha aí, é o ambiente, né, o elemento que força as espécies, né, a evoluírem. É o ambiente, né, que força a espécie a buscar uma adaptação e dessa forma mudar, né, todo o seu estilo, toda a sua organização. E Lamarck dizia o seguinte, que o uso frequente e contínuo, né, de qualquer órgão ou parte do corpo provoca o seu desenvolvimento, ao passo que o desuso permanente de tal órgão o enfraquece, até finalmente determinar o seu desaparecimento. Ou seja, o que é que Lamarck queria dizer com isso? Quanto mais eu uso um órgão, quanto mais eu uso uma estrutura, mais desenvolvido vai ser essa estrutura. Ela vai ficar mais forte, ela vai ficar mais desenvolvida. Ao passo que, se eu não estou utilizando, né,
essa estrutura vai sofrer uma atrofia, ela vai perder capacidades, né, podendo com o tempo sumir, né? E detalhe, todas essas características adquiridas pelo uso ou desuso, elas são introduzidas pelo ambiente e conservadas pela reprodução na descendência. É aí onde está o furo, né, da teoria de Lamarck. Até faz um pouco de sentido, né, quando ele fala que quanto mais usamos uma estrutura, mais desenvolvida ela fica. Realmente. Mas falar que essas características que foram adquiridas por esse uso e desuso, elas são transmitidas para a descendência, aí onde está o furo, é aí onde está a falha, né, da teoria de Lamarck. Imagine aí, o indivíduo, ele é muito magro, tem 1,90 m e apenas aí 45 kg, ou seja, ele é alto, mas é magro. Foi para a academia, treinou bastante e depois de um tempo esse indivíduo ele ficou aí muito musculoso, aí 110 quilos, mas 110 quilos de músculo, ficou todo bombado. Ele utilizou a musculatura, ou seja, ele começou a utilizar um órgão com mais frequência, né, que é o músculo. Quanto mais ele usou, mais desenvolveu. Beleza, até aí, né? Até aí, Lamarck ele estava acertando. Mas imagine que esse indivíduo agora, ele teve um filho, né? Esse filho dele, segundo as teorias de Lamarck, era para nascer com essas características, né? Nascer com essas características que ele conseguiu através do uso da sua musculatura. Ou seja, o bebê era para nascer muito forte, muito musculoso, com a massa muscular muito densa. A gente sabe que isso não acontece. Ou seja, não há, né, uma transmissão dessas características adquiridas, né, para as espécies descendentes, né? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Então Lamarck, né, ele propôs duas ideias básicas, né, para explicar os mecanismos que causavam as modificações adaptativas nas espécies. E essas suas duas ideias básicas, né, foi o que deu origem, né, às suas duas leis. Então nós temos aqui a primeira lei, né, de Lamarck, que é justamente a lei do uso e desuso, na qual ele afirma que quanto mais eu uso um órgão, mais desenvolvido ele fica, né? Ele se desenvolve-se mais, enquanto que quanto menos eu uso quanto menos eu uso um organismo, uma parte do corpo, ela vai se atrofiar. Como exemplo aí, né, nós temos o músculo que eu falei. E a sua segunda lei, que é a sua furada, né, é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. É aqui onde Lamarck errou. É diz o seguinte, que as alterações provocadas em determinadas características do organismo pelo uso ou desuso podem ser transmitidas aos descendentes. A gente sabe que não, né? Essas características não podem ser transmitidas aos descendentes. Aí vocês devem estar se perguntando, poxa, mas Lamarck ele era muito burro. Não é. Olha aí, temos que ver o tempo, a época em que Lamarck ele fez essas suas teorias, ele postulou essas suas teorias, né, que foi lá por volta de 1808, 1809, 1810, ou seja, ele não tinha conhecimento, né, nada sobre genética, sobre genes, de DNA, nada. Então, foi apenas com dedução, observação e dedução. Então, a gente não pode ir, né, crucificar Lamarck, né, por esses postulados, né, por essas teorias. Então, na prática, o lamarckismo, né, como ficou conhecida aí, né, essa teoria de Lamarck, que ficou conhecida como lamarckismo, as ideias evolucionistas de Lamarck. Então, bora lá. A evolução ela seria causada pela resposta dos organismos às condições ambientais. Então, é o ambiente o determinante, né, das modificações dos indivíduos. Então, se eu tenho uma mudança ambiental,
essa mudança ambiental, por sua vez,